Sim. Eu nasci numa cidade que tinha um rio atrás da minha casa. Minha casa era entre um rio e uma linha de trem, com o trem passando. E do outro lado do rio era o estado do Rio de Janeiro. Então a gente tinha... E isso é muito comum ao estado de Minas Gerais, né? As beiradas de Minas Gerais conversam muito com os outros estados. A gente vai mais pro sul de Minas, conversa muito com São Paulo, norte com a Bahia. A forma de falar vai comungando com outros estados, assim. Bacana. A Zona da Mata, a gente tem uma relação ainda muito forte com o Rio de Janeiro. Joia, mas ainda assim eu não queria esquecer de onde que eu sou, de onde que minha família é do sul de Minas. Então, eu queria celebrar Minas Gerais com a marca que eu estava criando. E daí comecei a pesquisar e tinha algo que sempre me encantou muito, que é a tradição oral de Minas Gerais, né? Eu contar a história, nós somos ótimos contadores de histórias. Contar uns causos. Contar um caos. E quando eu conheci a história do Chico Rei, que vem da tradição oral de Minas Gerais, que coloca num patamar elevadíssimo um rei, e a gente traz a história do congado, do reizado, para glorificar esses reis negros, e aquilo lá me tocou demais, pela forma como me conectava com algumas histórias, como, por exemplo, a Folia de Reis me conectava muito com a história do congado, embora na minha cidade não tivesse o congado em si, eu não conhecia, pelo menos, mas eu tinha algumas conexões que me tocavam muito. E aí, quando a gente pega a história de Chico Rei, que é uma lenda, mas é uma lenda narrada de uma forma que cria verdade não só pelos elementos físicos existentes, mas pelas tantas outras histórias vividas em Minas Gerais, de um rei que vem para o estado de Minas Gerais, vem trabalhar numa mina, escravizado. Ele consegue recuperar ouro, aí a história diz que é através do cabelo, e aí ele recupera esse ouro e a mina passa por baixo da igreja de Santa Efigênia. Através dessa igreja de Santa Efigênia, eles conseguem, através das festas na igreja, ele consegue ir até a mina e pegar esse ouro, e com esse ouro ele compra a própria alforria e faz a libertação de outros tantos, se eu não me engano, algo em torno de 400, e ele cria essa história de liberdade no nosso estado de Minas, independente de ser ou não uma lenda, é uma história que me tocava muito, pela liberdade. E ali eu tava querendo liberdade de expressão, tava querendo liberdade financeira, eu tava querendo liberdade, eu era jovem ainda, que queria isso pra mim. A palavra liberdade é bonita demais, tá na nossa bandeira, né? E aí é algo que a gente valoriza pra caramba. E aí, quando a gente vai fazendo as conexões, a conexão mais recente que eu posso encontrar é a nossa história do trabalho dentro da Ari Oswaldo, que é uma penitenciária de regime fechado. E quando surgiu a possibilidade de a gente criar uma fábrica lá dentro, e aí, um parênteses, cada profissional que trabalha hoje dentro da penitenciária, a cada 3 dias eles conquistam um de liberdade. Eu gosto da palavra conquistar, eles conquistam a liberdade, né? Quem vive no sistema carcerário, ele não ganha liberdade, ele conquista. E daí, quando eu entendo essa história de conquista de liberdade ali, eu falei, poxa, que legal, a gente pode honrar o nome através da liberdade que a gente conquista para eles. Porque hoje a gente ensina eles a trabalharem, a gente contrata eles. Na verdade, primeiro a gente contrata, depois a gente ensina. Eles são assalariados, a cada 3 dias de trabalho eles ganham de liberdade, conquistam. E depois, quando eles entram em regime semiaberto, comecei a chorar. A gente tem a possibilidade de fazer a contratação deles aqui fora. Então, a gente cria a carta de emprego para eles. Então, a gente faz o ciclo completo de ensinar, contratar lá dentro e contratar aqui fora. E aí a gente entende, de fato... Eu não gosto, mas a gente usava muito no início a ideia de ressocialização. Eu falo isso agora, a palavra ressocialização. Mas eu entendi que ressocializar quem precisa somos nós que estamos em liberdade. A gente que precisa aceitar eles na nossa sociedade. Não são eles que precisam se adequar a nós. Nós que somos já cheio de preconceito com quem já pagou uma dívida existente, né? Então, acho que isso é importante. Nós precisamos nos ressocializar para eles. Eles precisam se adaptar a um novo cenário, natural. Imagine só uma pessoa que fica 5, 10, 15 anos presa, quando ela sai em liberdade, o universo é outro. A gente está falando de uma marca agora, que há 15 anos atrás começou um e-commerce. A gente está falando, caraca, há 15 anos atrás você começou um e-commerce, não existia. Basicamente, para o grande público não existia. Não. Imagina, então, uma pessoa que foi 15 anos presa,
e agora ela sai. É outro universo. Ela precisa se adequar, ela precisa se adaptar. Agora, quem precisa ressocializar mesmo somos nós, que estamos em liberdade e precisa entender o papel de importância dessas figuras na sociedade também. Para quem